Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Primeiro eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar uns slides, tá bom? Só para a gente fazer a parte de introdução, tá? Aí depois a gente começa já a trabalhar no notebook mesmo, no caderninho do Colab, tá? Mas é só para passar as primeiras instruções aí para vocês, tá bom? Eu vou compartilhar aqui. Isso. Quero dar as boas-vindas aí para vocês. E quero também agradecer a comissão organizadora, tá? Que possibilitou, né, que esse nosso mini curso entrasse na programação, né, do SMAT. Então, agradeço muito a eles. E agradeço aí as minhas colaboradoras aí, meu braço direito e esquerdo, né? A professora Carolina, a Isabela, que depois eu apresento melhor elas para vocês, tá bom? E agradecer a presença de todos vocês aí, tá bom? Espero que a gente passe uma tarde bacana. Opa. Bom, então nós vamos falar um pouquinho, como prometido aí, né? Sobre a programação em Python, utilizando o Google Colab, tá? Para a gente resolver aí facilmente as aplicações de cálculo diferencial integral, tá? Espero depois, no final, ouvir de vocês aí o que vocês acharam desse facilmente, tá? Se a gente vendeu bem ou não esse mini curso, tá bom? Então, aí esse mini curso, quem topou, né? Elaborar comigo foi a professora doutora Carolina Viesel e a minha aluna de mestrado, a Isabela Lopes Correia, tá? Então, aqui sou eu, né? Não preciso de tantas apresentações, acho que a maioria de vocês já me conhecem. Essa é a professora Caroline Viesel, ela está no Instituto Federal de Santa Catarina, tá? Ela foi a minha aluna de iniciação científica, depois ela foi minha aluna de mestrado, aqui no POSMAC, né, da FCT, e depois ela foi fazer doutorado em São Carlos. Ela já defendeu o doutorado, tá? Tá dando aula agora no Instituto Federal de Santa Catarina. Então, por isso, ela não conseguiu, né? Não vai conseguir estar presente, né, no mini curso com a gente nesses 3 dias, tá? Porque ela tem aula lá nesse horário, tá bom? E a chefe aqui da quadrilha, né? A Isabela, a minha aluna de mestrado. Isa, fala um oi para o pessoal, depois a Isa também vai ajudar bastante vocês. Oi, pessoal, eu sou a Isabela. Eu me formei aqui em Prudente, no curso de matemática, no finalzinho de 2019. Agora eu já estou terminando o mestrado em matemática aplicada e computacional e sou aluna da professora Gil. Isto. Voltando aqui. Bom, pessoal, deixei aqui para vocês um QR Code aí, um link, de onde vocês podem encontrar talvez um pouco mais de detalhes sobre o que eu vou falar agora. Eu vou falar de uma maneira bem resumida, tá? Sobre o que as facilidades e as limitações aí do Google Colab, tá bom? Então, o que eu vou falar agora, resumidamente, vocês encontram com maiores detalhes nesse link aí, tudo bem? Então, para quem tiver interesse aí, né, em dar uma olhadinha. Tá? Bom, o que é o Colab, né? O Colab, né, como eu coloquei, ele permite que qualquer pessoa escreva e execute um código escrito em Python, tá? De qualquer navegador, tá? E o pessoal usa, né, muito para machine learning, análise de dados e educação, que é o que eu farei aqui hoje, né? A gente vai aplicar em cálculo, então seria uma ideia aí para utilizar na educação, tá? Então, ele nada mais é do que um caderninho, né? Um notebook, tá? Onde a gente vai programar em Python,
tá? Então, ele foi feito para isso. É um caderninho que aceita, né, linhas, né, de comandos em Python. É totalmente gratuito, basta você ter uma conta no Gmail, tá bom? E você consegue até o recurso de rodar aí em GPU, né, na placa gráfica, quem precisa um pouco mais de... Quem programa em paralelo, quem precisa um pouco mais de performance aí nos códigos. Facilidades. Bom, eu tentei resumir as facilidades aí como sendo uma possibilidade, tá, a mais, tá, para fazer tudo isso que esses programas aí, né, que eu coloquei os logos aí, né, que vocês já conhecem, né, e mais uma possibilidade de vocês fazerem tudo isso, né. Mas também eu não quero aqui, digamos assim, não vou catequizar vocês e falar que o Google Colab e o Python é melhor do que todos esses, tá? Não é isso, tá? Não é isso. Eu sou bem flexível, eu acho que é interessante a gente conhecer um pouquinho de cada ferramenta e, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o que a gente for fazer, tá? É interessante eu ficar no GeoGebra, né? Quem foi meu aluno sabe que eu uso bastante, né? Olha, eu quero trabalhar com manipulações algébricas, né? Maple ou matemática, Wolfram, ok, né? Tudo bem, né? Pode utilizar, claro. Vou fazer um curso de cálculo numérico, eu gosto do MATLAB, quero trabalhar no MATLAB, também tudo bem. Mas a gente também tem que ter a consciência de que muitos recursos desses softwares aí, o GeoGebra não, porque ele é grátis, né? Mas os outros aí é pago, né? Você acaba tendo que ter uma licença para utilizar todos os recursos, né? Já o Python e o Google Colab, com o Google Colab a gente tem uma versão free aí que a gente consegue, digamos, fazer um pouquinho tudo isso, né? Tudo que esses programas fazem a gente consegue fazer, tá? Então seria aí uma facilidade, tá bom? Tem a versão, gente, para quem precisa de um pouco mais de desempenho, de performance, tem a versão do Google Colab Plus, Pro, né? Tem outras versões aí, tá? Mas o que a gente quer fazer para uma disciplina de cálculo numérico, eu acho que é show, tipo, para substituir, digamos, esse MATLAB, que é pago, né? E que é bem democrático e funciona sem nenhum problema de instalação, é o Colab. Eu particularmente gostei muito dele, tá? Ó, limitações, o que eu colocaria de limitações aí, o que eu peguei lá daquele link que eu passei para vocês no início, né, para resumir, é que os recursos do Colab não são garantidos nem ilimitados, tá bom? Os limites de uso às vezes flutuam, tá? E é necessário, eles dizem que é necessário fazer isso para poder oferecer esses recursos aí gratuitamente. Tá bom? Bom, falando da minha experiência com isso, de fato, ele, por exemplo, no Livre, ele diz que tem um tempo de execução aí, ele te dá um tempo de execução de até 12 horas. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser rodar meus programas de pesquisa mais parrudo, que leva, sei lá, 3 dias, 4 dias para dar um resultado, eu não vou conseguir fazer na versão gratuita. Aí eu talvez baixaria, né, para o meu computador, né, e rodaria, né, usaria outro caderno, né, o Jupyter, que é na verdade o que está ali que é na verdade o que o Google usa, o que o Colab usa, né? Aí eu faria isso localmente, né? Ou, né, para quem quer pagar o Pro para testar, né? Tudo bem. Mas 12 horas, né, que ele aguenta aí de simulação, acho que para fins acadêmicos, de disciplinas, né, educacionais, tá de bom tamanho, né? Porque quem já fez cálculo numérico sabe que vocês não dá nem tempo, vocês vão rodar um programinha, não dá nem tempo de levantar, buscar um café, né? O programa já executou, já rodou, né? Não é então assim ruim, tão ruim aí essas limitações, né? Outra coisa também que a gente percebeu, e as meninas, né, quando a gente foi fazer os testes, é que, embora esse recurso é para ser utilizado, né, de maneira compartilhada, a gente
tem que ter um pouco de paciência, tá? Tem que ter um pouco de paciência, porque se a gente está acostumado com o Google Doc, né, documentos ou planilhas, que a gente consegue, né, de maneira compartilhada e editando simultaneamente, ao mesmo tempo de maneira meio confortável, aqui não chega assim a ser tão confortável. A gente tem que esperar um pouco, porque eu não sei explicar com as maneiras do pessoal, com a linguagem do pessoal da computação, né, com o vocabulário correto. Mas o que eu percebo é o seguinte, quando a gente vai rodar um código, eu criei o arquivo, eu tenho a propriedade, eu compartilho com outras pessoas. Então, a máquina virtual que a Google liberou para mim, tá? É na minha conta, tá? Isso que eu não sei se eu falei antes, mas a memória é toda do Google, tá? A gente vai usar os computadores do Google para rodar os nossos programas. Não vai ser rodado com o nosso computador. Por isso pode ser feito pelo celular, tá? Porque independe da memória RAM, do que você da capacidade do seu dispositivo, tá? Então, por causa disso, eu acho que quando outra pessoa simultaneamente for editar, na hora de compilar, na hora de rodar e salvar isso daí, eu acho que eu não sei, talvez externamente lá, né? Ele tenha que abrir essa propriedade para que outro, né, consiga executar na máquina virtual que foi aberta para você. Acho que tem um pouco disso aí, não sei explicar exatamente, mas a gente viu que não é assim tão instantâneo, tá bom? Então, às vezes, dá para trocar o arquivo, mas simultaneamente tem que ter paciência, muita paciência para esperar, porque senão a linha de código que você digitou acaba não entrando, tá? Então, essa é uma limitação que eu vejo aí, tá? Bom, e eles falam que o Colab não publica os limites, né? De quanta memória RAM que ele vai disponibilizar para você. Eles não publicam isso, porque porque varia muito, tá? Varia muito. Links importantes aí. Eu vou deixar alguns links importantes sobre o Python. Quem quiser aprender mais sobre o Python, né? Sobre linguagem de programação, né? Então, esse é um link oficial, tá? O que a gente vai utilizar basicamente nesse nosso mini curso é esse pacote, é essa biblioteca do Python aqui, é o SymPy, tá? Que vai fazer os cálculos aí de expressões algébricas para a gente, tá? Parte simbólica, tá? E esse pacote aqui, o NumPy, para quem vai fazer cálculo numérico e quer utilizar o Python, programar em Python, esse NumPy, assim, ele é excelente. Esse é o que a gente mais usa aí, né, Isa? É o NumPy, junto com a Matplotlib, que é outro pacote para fazer gráficos, tá? Mas hoje a gente vai fazer os gráficos utilizando os recursos do SymPy mesmo, tá? Mas tem outras bibliotecas com, digamos, mais potencialidades aí, né? Para fazer gráficos até melhores, tá? Do que o que a gente vai ver hoje, tá? Mas é só para não dispersar muito, para a gente fixar as ideias aí num pacote, tá? E a outra dica que eu deixo para vocês, que vai começar a programar, né? Porque já é programador, sabe, e para quem vai começar, é que sempre é bom consultar o quê? As páginas oficiais, que vão estar sempre atualizadas, tá? Então, por isso, assim, às vezes você faz uma apostila, mas amanhã ali já mudou, já tem informação nova, já tem pacote novo, biblioteca nova, né? Então, isso é muito dinâmico, tá? Muito rápido. Fóruns de dúvidas, né? Porque a gente aprende aí nos fóruns com dúvidas e com os colegas que também já programam, né? Perguntando. Então, essa é a dica aí que eu deixo para vocês. Bom, e agora eu vou querer que vocês todos participem aí, mão na massa, tá? Para vocês começarem a acessar, então, o Google Colab. Talvez vocês não tenham ainda esse aplicativo aí instalado, essa extensão, né? No Google de vocês aí, no Drive de vocês, tá? Então, o primeiro passo aí, eu queria que vocês acompanhassem, fizessem juntos, tá? Pra gente fazer isso junto, tá bom? Acessa o Drive de vocês, tá? Qualquer dúvida vocês vão colocando aí no chat, que aí eu ou a Isa vai estar de olho no chat aí, olhando para poder tirar a dúvida de vocês. Acessa o Drive, clica em Novo. Tudo bem aí? Posso passar para o próximo? É muito simples, tá, gente? São 3 passos aqui. Então, primeiro, clique em Novo.
Depois que vocês clicarem em novo, possivelmente não vai aparecer nessa primeira guia, nessa primeira janelinha que abre, possivelmente não vai aparecer o Colab se vocês não têm, né, essa extensão aí, tá? Então, se não tem, vai em mais, clique em mais e aparece uma segunda guia, tá bom? Então, nessa segunda guia, se vocês já tiverem um Colab, provavelmente ela apareça aí. Se não, aí vocês têm que ir lá na última, no último link aí dessa guia, né? Mais, né, um plusinho aí, um sinalzinho de mais, e tá escrito lá, conectar mais apps. Nesse conectar mais apps, estão fazendo aí? Nenhuma dúvida? Vamos instalando aí, gente, porque depois vocês vão ter que abrir um arquivo para vocês irem também fazendo junto. Até aí, tudo bem? Tá? Então, nesse conectar mais apps, vai aparecer uma janelinha, um search, né, para vocês fazer pesquisa, né? Aí vocês digitam ali Colab, né? Deixa eu passar aqui. Ou digita assim, ó, vai aparecer para vocês, ó, digita lá na janelinha de busca, na lupa, né? Tem uma lupa, né? E vocês digitam ali Collaboratory. Collaboratory. Daí vai aparecer, né, com esse logo aqui. E aí é só instalar essa extensão. Todo mundo junto? Ninguém se perdeu aí? Hã? Tudo ok? Conseguiu? Tudo certo? O pessoal no chat está falando que tudo certo. Pronto. Tudo certo, né? Tá. Então, agora, por um instantinho, eu passo a bola para a Isa, porque agora ela vai abrir com vocês um caderno, tá? Novo, zerado, tá bom? E eu vou abrindo aqui o módulo 1 para a gente começar, tá? Pronto, Isa, pode entrar. Tá, vou começar aqui. Bom, tá todo mundo conseguindo enxergar a minha tela? Sim? Beleza. Eu percebi que tem duas maneiras diferentes. Se a gente vir aqui pelo Drive, em novo, como a professora ensinou, e vir aqui no Google Colab, e a gente abrir direto daqui, a gente já vai abrir um novo notebook. Aqui a gente vai poder começar a programar. Só que se, por exemplo, a gente acessar o Google Colab por fora, sem ser pelo Google Drive, por exemplo, pesquisando Google Colab no Google e entrando no site, a gente vai entrar nessa página aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa página aqui e aí depois a gente vai para o caderninho. Se a gente abrir aqui, a gente se depara com essa página e aí aqui tem os primeiros passos, algumas informações, algumas coisas aqui falando sobre ciência de dados, machine learning. A gente iria aqui em arquivo para abrir um novo notebook, que é essa página onde a gente vai começar a programar, a gente apertaria aqui, novo notebook. E para abrir um notebook que a gente já tem salvo, a gente viria aqui em abrir notebook. Apertando aqui, vai aparecer todos os arquivos que eu já tenho salvo, todos os notebooks que eu já abri, já criei, já tenho compartilhado, e aí seria só clicar em cima de algum deles. Abrindo um novo, vai vir para essa página aqui em branco, né? Aí, o que tem nessa página? Vai vir com essa célula aqui. Essa primeira célula, a gente tem a opção de fazer o quê? Ou escrever um texto ou um código. Aqui, essa célula, em particular, ela é de código.
Então, a gente pode começar escrevendo alguma coisa aqui, por exemplo. Eu escrevi que A recebe 1 e eu tenho que apertar aqui ao lado, nesse play aqui. Vai aparecer que está conectando aqui ao lado. Pronto. Apareceu que já conectou, já apareceu aqui a conclusão do horário que rodou a minha célula. E aqui, perfeito. Tá verdinho. Se tivesse dado algum erro, ia ficar vermelho. E ok. Agora, se eu quiser escrever um texto, por exemplo, eu aperto aqui nesse mais texto. E aí eu posso escrever alguma coisa aqui. Por exemplo, aula 1. Aí eu tenho várias opções aqui. Deixar a letra maior, deixar negrito, itálico, posso colocar link, imagem, diversas coisas. Aí, por exemplo, eu quero deixar essa célula em cima aqui, antes desse meu código. Então, aqui no cantinho também tem algumas opções. Essa setinha aqui para cima, ela move a minha célula. Se eu apertar a setinha para cima, essa célula sobe. E se eu apertar para baixo, ela vai vir para baixo. Eu posso deixar comentário aqui ao lado, por exemplo, oi, e coloquei o comentário aqui ao lado. Eu posso também deixar comentado no código, usando o jogo da velha, tanto faz. E eu posso também apagar essa célula apertando aqui na lixeira. Eu posso colocar mais uma célula de código, apertando aqui em mais código, e posso ir criando quantas eu quiser, e posso ir mudando elas de ordem aqui com a setinha para cima, a setinha para baixo. Agora, algumas coisas importantes, principalmente aqui na hora que a gente vai fazer a atividade, é que quando a gente recebe uma página aqui do Google Colab, por exemplo, se eu enviasse essa página para vocês e habilitasse que vocês pudessem editar essa página, ao modificar essa página, também ia modificar para mim, né? Então, não é tão interessante você sair modificando, se não for, né, combinado, um trabalho em equipe, não é tão interessante porque você vai modificar para todo mundo. Apesar de que aqui tem a opção de histórico e que eu possa ver o que foi modificado, por quem, qual horário, a gente pode, aqui em arquivo, salvar uma cópia dessa página. Salvando essa cópia, eu apertei salvar cópia no Drive, vai abrir uma nova aba com uma cópia daquela página que eu estava aqui. Eu tinha essa página, agora eu tenho uma cópia dela. Então, a gente vai disponibilizar daqui a pouco o módulo 1, que vai ser uma página aqui no Colab. Então, aí vocês podem salvar uma cópia para vocês irem editando. Então, assim não vai modificar a página, por exemplo, que a professora Gil vai apresentar para vocês. Eu posso trocar de nome apertando aqui em cima também, por exemplo. E também posso compartilhar com outras pessoas, apertando aqui em compartilhar. Então, aí eu posso compartilhar com outras pessoas, adicionando aqui. Posso também alterar aqui para quem vai poder acessar essa página, se só pessoas da mesma instituição que eu, da Unesp, vai poder, se qualquer pessoa que eu enviar o link, esse link aqui. Trocando aqui também eu posso colocar se a pessoa que receber esse link, ela vai ser só leitor, ou se ela vai poder comentar, ou se ela vai poder editar. Então, eu posso fazer tudo isso aqui nessa página. Aí, agora, a parte da programação e do início do minicurso, a professora Gil vai apresentar para vocês. Voltando aqui. Bom, pessoal, antes de entrar aí no programa, apresentar para vocês, então, o nosso mini curso, são 3 dias, tá? Então, a gente vai ter o módulo 1, módulo 2 e o módulo 3, tá bom? Então, a gente separou da seguinte forma: no módulo 1, a gente vai trabalhar com operações básicas, gráficos, né, funções,
e a parte de limites e continuidades, né? Porque nós vamos aplicar no cálculo diferencial integral. E no finalzinho, nós vamos lançar a fase 1 do torneio. Nós teremos um torneio de equipes aqui, ok? Vocês vão ter oportunidade de trabalhar de maneira colaborativa e pôr a mão na massa, tá bom? No módulo 2, a gente vai ver os comandos aí para as derivadas, tá? E aplicações aí da derivada, tá bom? E aí nós vamos ter a fase 2 do torneio, onde vocês vão colocar a mão na massa para executar o programa, né? Implementar e executar o programa de vocês. E para finalizar, a gente vê a parte de integração, tá? E aplicações, né, da integral e a fase 3 do torneio, tá bom? Depois a gente volta aqui para apresentar as regras aí do torneio, tudo bem? Vamos aqui, vou dar um play aqui, abrir o arquivo. Compartilhei aí. Como é que tá o retorno? Opa, vocês estão vendo aí? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui no chat, tá indo isso? Isso. Vocês têm um arquivo novo que vocês abriram aí junto com a Isa, né? Então vocês têm um novo aí de vocês, tá? Numa aba, né? E eu vou compartilhar com vocês agora esse arquivo da minha tela, tudo bem? Porque aí talvez fique melhor para vocês visualizarem, tá? Eu estou compartilhando com vocês no modo de leitor, para vocês poderem fazer a leitura, tá bom? E se vocês quiserem ir fazendo ao mesmo tempo, tá? O que eu estou explicando aqui, a linha de código que eu vou mostrar, tá? Vocês podem fazer, né, escrever e testar, tá bom? Porque essas coisas a gente só aprende fazendo, né, gente? Tudo que a gente for estudar, eu sou assim, eu preciso fazer para entender, para eu ver se eu estou aprendendo ou não, né? Tudo bem? Então tá aí o link, coloquei aí no chat, quem puder acompanhar, tá? Ó, esse meu caderninho, ele tá com fundo preto, tá? Tem como configurar isso também, tá? Coloquei essa opção aqui para descansar um pouco mais aqui. Da Isa tá branco. Aí vai conforme o gosto de vocês, tá bom? Bom, então só rapidamente aqui falando, né, do caderninho, do Google Colab. Vocês veem aí, olha só, então eu já deixei todo preparadinho, né? Nós fizemos isso já para ganhar tempo, e eu queria mostrar então para vocês, olha que bacana. Essa opção de texto, né, é bacana porque você consegue documentar bem o seu código. Então, até isso para uma nota de aula, para isso virar uma apostila de um curso, de alguma coisa, né? Ou do seu trabalho de pesquisa mesmo, que você queira ir relatando, né? A parte teórica, né? Que justifica, né, aquela programação, fica muito bem documentado, fica bonito, eu acho que fica bem organizado, né? Organizado e bonito, eu acho, né? Então, aqui, ó, dá pra gente inserir um cabeçalho, tá vendo? Então, eu coloquei aqui, ó, mini curso 4 do SMART, Presidente Prudente, aí coloquei o título do mini curso, né? No módulo 1, né? Coloquei os itens aí, né? O que a gente vai ver no módulo 1, referências, incluir aí, tudo na parte de texto, tá bom? Eu quero editar esse texto, né? Então, eu dou 2 cliques nessa caixa de texto, olha só, aparece aqui o meu digamos, o meu código fonte, né? Aparece o fonte aí, tá? Professora? Oi. Eu esqueci de falar também que essa opção de texto aceita o código como se fosse em LaTeX, né? Sim. A gente pode colocar. Isso. Aceita em LaTeX. Então, quem já souber, né, escrever aí em LaTeX, também já pode inserir as suas equações aí, tá? E aqui do lado, gente, do lado esquerdo, vocês veem que tem um índice, né, ó. Eu posso fechar esse índice ou abrir esse índice, tá? E aí eu tenho aqui, ó, primeiro tópico, né, o título, depois a gente vai para operações básicas, falar um pouquinho do SymPy,
funções definidas por partes, gráficos, limites laterais, infinito, continuidade, e a fase 1 do torneio. Então, fica tudo organizado em índice aqui. Esse índice aqui, ó, vai de acordo com esse sustenido aqui, jogo da velha, né, que vocês falam, né, isso, com o jogo da velha. Então, um jogo da velha, aí 2 jogos da velha, 3, aí vocês vão tendo os subníveis aí de sessões aí, tá? E subseções. Então, você cria com um sustenido, um jogo da velha, uma sessão. Você vai aumentando o jogo da velha, você vai criando as subseções. Então, fica bem organizado aí. Então, você já fica com código e com, digamos, um texto arranjado, tá? Bom, começando com as operações básicas aí, gente, rapidinho, sem segredo, né? Inicializando as variáveis. Então, aqui eu coloquei uma string, eu chamei essa variável minha, né? Texto 1 é a minha variável. E o que eu vou guardar na texto 1? Eu vou gravar essa frase. Sejam todos bem-vindos ao M4 do 15º SMAT, tá? Entre aspas, né? Textos. Aí, na variável 5, eu vou guardar, atribuir, na variável A, eu vou atribuir o valor 5, por exemplo. Na variável B, vou atribuir o valor menos 2. Como é que eu faço operações básicas? Normalmente, tá? Vou somar A mais B, vou subtrair A menos B, multiplicar A vezes B, que é o shift 8, né? O sinal aqui, né, de estrelinha. Divisão é a barra, tá? Potência, gente, potência. Guarda isso aí, porque a gente escreve muita potência, né? Quando a gente está no LaTeX, é circunflexo, né? Para fazer a potência, né? Aqui é 2 estrelas, tá bom? Então, 2 estrelas é a potência, tá? E módulo, né? Que é o ABS, valor absoluto, tá bom? Então, eu guardei o A mais B na variável soma, A menos B na diferença. Então, eu posso guardar em outra variável, né? Essa execução aí, essa conta aí, né? A divisão, guardei em divisão. Essa potência A elevado a B, guardei na variável potência. O módulo, guardei, o ABS de B, guardei na variável módulo, tá bom? Posso guardar em outras variáveis aí. Bom, como é que eu imprimo esses resultados? Agora eu quero imprimir, né? Eu quero executar, né? Imagina que eu passei várias instruções, claro que são simples aí as instruções, agora eu quero imprimir o resultado dessas operações básicas aí. Então, como a Isa falou, eu venho aqui, ó, clico nesse play, tá? Clico no play, ou basta dar um shift enter, que ele também vai executar. E aqui embaixo, tá? A seguir, né, abaixo dessa célula, ele imprimiu tudo. Olha lá, sejam todos bem-vindos ao M4 do 15º SMAT. E aí ele imprimiu o resultado dessas operações. Vejam, olha só, como é que funciona, qual é a sintaxe aqui do comando print. Então, quem imprime os resultados é o print, né? Então, é só passar o nome da variável que eu armazenei aquela instrução, tá? A execução daquela conta. É só passar print, entre parênteses, a variável que eu quero imprimir, tá? Mas se eu quiser deixar isso um pouco mais bonitinho, como eu imprimi aqui, deixar o texto, né? Para eu saber que eu estou imprimindo A mais B, eu coloco entre essa aspa simples, eu coloco qualquer texto, tá bom? Coloquei A mais B aí, mas eu poderia colocar qualquer texto aqui, né? A soma é. Tá? Qualquer coisa aí, aceita ali, tá? Aí vou executar, pronto, ele trocou A mais B pelo meu texto. A soma é, né? Não pode esquecer da vírgula, né? Tem esses detalhezinhos aí, certo? Tá? Então, tudo que tiver nessas aspas, esse texto aí, entra lá como texto, tá bom? Bom, feito isso, operações básicas aí, vou falar um pouquinho do módulo, né, que a gente vai trabalhar aqui no curso, que é o SymPy, é uma biblioteca do Python. O que essa SymPy provê para a gente? Ela provê a computação simbólica, a gente vai trabalhar com símbolos, com variáveis, né? Então, ela permite que sejam realizados cálculos com expressões matemáticas, tá? E aí, para importar essa biblioteca, nós vamos importar para a gente não ter nenhum problema aqui, a gente vai importar toda essa biblioteca, tá bom? A gente pode fazer importações por partes aí, né? De alguns braços aí dessa biblioteca, tá? Ou de algumas funções dessa biblioteca, né? Mas no caso eu vou importar toda ela. Então é só colocar esse from SymPy import estrela, importa tudo, tá bom? Aí não pode esquecer de executar.
né? Aperto play, executo isso daqui, está executado, pronto. Então, eu já estou apta a usar os comandos aí. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês, vamos começar a trabalhar com funções, tá bom? Então, exemplo 1. Vamos lá, item A, B e C. No item A, definir a função seno de x sobre x. Como que a gente define isso aqui? Como é que ele vai entender, né? Em Python. Como que eu defino o seno de x sobre x? Como que eu calculo f de π sobre 2, tá bom? Como que eu vou calcular o valor da imagem aqui de π sobre 2 pela f, né? E, por último, dê uma aproximação decimal. Depois vocês vão entender o porquê que eu coloquei esse item C aqui, tá? Então, vamos lá. Resolvendo 1A, vocês veem, como a Isa falou, quando eu coloco o jogo da velha aqui, o sustenido, ó, 1A, tá? São comentários, tá bom? Porque eu não quero ficar colocando texto, né? Aqui é uma caixa de texto e aqui embaixo é uma caixa de código, né? Então, eu coloco só sustenido e o que está aparecendo aqui em verde para vocês é simplesmente comentário, não é linha de comando. Aí aqui eu tenho que definir a minha variável simbólica, tá? Que é x. Eu vou definir a minha função na variável x. Então, esse comando que eu uso, symbols, tá? Então, definida a variável, é importante fazer isso. Agora, eu vou escrever seno x barra x, seno de x dividido por x. Pronto, tá feito. Só que eu vou guardar essa função, seno x sobre x, numa variável que eu vou chamar de fx. Você pode chamar do nome que você quiser aí, tá? Eu chamei de fx aqui, tá? Esse comando pprint é um pouquinho diferente do print, tá? O pprint é pretty print, ou seja, é um print bonitinho, que é do SymPy, tá? Que vocês vão ver que ele vai escrever a fração seno x sobre x de uma maneira mais bonitinha, tá? É só isso. Eu vou pedir para imprimir isso. Então, é só isso que eu tenho que fazer para definir uma função. Resolvido 1A. Como é que eu vou calcular o f de π sobre 2, que é o item B desse exercício, desse exemplo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar os subs, essa função, subs de substituição. Vou fazer uma substituição, ou seja, na função que eu criei, que eu chamei ela de f de x, ponto, eu vou substituir, mexi aqui, pronto. Eu vou substituir na variável x π sobre 2, tá? Não precisa definir o π, o SymPy já entende que π é o 3,14, tá bom? Pronto, só isso eu já posso imprimir aqui, né? E ver o resultado de f de A. Tudo bem? Então, vou ficar no A e B. Vou executar, então, essa célula. Tá? Então, eu posso, fazendo isso, né? Caixas de célula e ir executando por partes o programa. Ou, quem quiser, pode fazer o programa inteirinho numa célula só e executa uma vez só. Tudo bem, tá? Também pode. Vai de acordo com a necessidade. Então, olha só, o seno de x sobre x aqui, e olha só, o f de π sobre 2, tá? Então, ele calculou ali, né, o seno de π sobre 2 sobre π sobre 2, que vai dar 2 sobre π, tá? Mas eu não queria 2 sobre π dessa forma. Eu queria o decimal mesmo, eu não queria em forma de fração, né? Eu queria em forma de decimal esse valor, tá? Então, aí, por isso que eu coloquei um C, tá? A SymPy não faz isso diretamente. A gente tem que usar a função evalf, tudo bem? Então, ela vai avaliar essa expressão numérica. Então, a este valor aqui, f de A, que é o meu f de π sobre 2, né? Que eu calculei, então eu vou pedir para ele escrever, avaliar essa expressão numérica aí numa decimal, tá? E aí eu posso escolher também quantas casas decimais eu quero, tá? Ele arredonda, por exemplo, deu muita casa decimal, eu quero só 3, tá bom, certo? Então, 0366666, ele vai, 661 ali, né? Pronto, 0637, tá? Ele arredondou. Então, eu posso escolher também quantas casas decimais eu quero, tá? Feito, vocês estão comigo até aí? Belezinha? Vamos ver mais um exemplo agora? Tá? Cada exemplo eu vou colocando um conceito novo aí para vocês, tá bom? Vamos correndo aí. Funções definidas por partes. Então, quem fez o cálculo 1 sabe que a gente trabalha bastante com as funções definidas com partes, na parte de limite, continuidade, né? Então, um exemplo dessa função phi aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Quem sabe digitar em LaTeX, olha só. Vocês estão vendo que tá bonitinha essa edição? Foi, vou dar 2 cliques aqui, só para vocês verem aqui o código fonte, tá vendo? Então, eu coloquei a subseção,
vários sustenidos aqui, coloquei exemplo 2 e já entrei com o comando aqui em LaTeX, ó. Então, para quem já escreve em LaTeX, tá? Eu utilizei o LaTeX para aparecer esse texto, né? Bonitinho aí para vocês, tá? Item A, item B, esse é o código-fonte, tá? Do texto. Só dá 2 cliques em cima dessa caixa, tá? Então, aí fica dessa forma aí. Não precisa compilar, igual a gente faz lá no LaTeX. Não. É só joga os comandos aí e ele se vira, tá? É fácil assim mesmo, tá? Então, olha só, para definir por partes, eu vou criar meus símbolos, né? Minhas variáveis simbólicas aí, que eu vou chamar de y1 e y2, um y para cada parte da função, tá bom? Né? Então, criei os meus símbolos y1 e y2. O x eu não preciso criar, porque eu já criei lá, já compilei, ele já guardou isso na memória dele aí, tá bom? Então, y1 vai ser a primeira, x ao quadrado mais 3, y2 vai ser x mais 1, a segunda. Aí, qual é a função aqui no SymPy que eu uso? É a função piecewise, tá? Por partes aqui, né? Função definida por partes, tá? Então, eu vou usar esse piecewise aqui, tá? Entre parênteses, tá? Aí abro parênteses no piecewise, e no piecewise eu vou colocando entre parênteses cada parte da função, tá? Então, na primeira é y1, que eu vou definir para x menor ou igual a 1, estou incluindo 1, né? E a y2 para x maior que 1, tá? Pronto. Usando a piecewise, eu defino uma função por partes. Aí eu vou chamar essa função de φx, tá? φx é o nome dessa minha função definida por partes. Aí eu coloquei aqui, calcule o valor, né? No item B, φ de 0, φ de 1 e φ de 5. Para vocês, ó, só testar. Eu peguei, então, 1x menor que 1, igual a 1 e maior do que 1. E vocês vão ver que ela vai calcular direitinho, tá? Então, ela vai nas partes correspondentes, né? Então, para x, então eu vou lá, vou substituir, vou armazenar na variável φ0, tá? O φ de x, tá? Que, na verdade, vou usar a função substituir, né? Esses subs aqui, que eu vou substituir x por 0, que nós já vimos antes, né? Para calcular o φ de 0. No φ de 1, em φ de x, na função φ de x, eu vou substituir x por 1. E o φ de 5, na função φ de x, eu vou substituir o x por 5, tá? Então, ele vai calcular aí φ de 0, φ de 1 e φ de 5 nos respectivos braços aí da função, né? Partes da função. Como que eu imprimo o resultado? Print, tá? Print, poderia pôr simplesmente φ0, a variável que eu armazenei, claro, φ1 e φ5. Tá? Poderia pôr num print só, entre vírgulas, φ0, φ1, φ5 também, tudo bem? Mas se eu quiser fazer bonitinho, destacar, eu posso pôr um texto aí, né, entre aspas, digamos, para eu não me perder, dependendo, né, do que eu estou fazendo no programa, né, eu vou imprimir um monte de coisa, eu quero saber, né, e aí fica mais fácil de identificar. Pronto, ó, executei, ele imprimiu, tá? Então, de fato, depois vocês façam uma conferência aí, né? O φ de 0 vai lá na função substitui lá no braço, ó, 3, tá bom? Então, ele escolhe certinho os braços, as partes das funções, tá? Bom, já vimos como define função, já vimos como define função por partes. Gráfico, como é que a gente faz gráfico? É uma coisa importante também lá em cálculo, né? Se eu estou fazendo minhas coisas aqui no Google Colab, eu não quero parar, pegar um GeoGebra, pegar outro software para fazer gráfico. Vamos fazer tudo aqui. Então, qual é o recurso aqui? Simplesmente plot, tá? Então, vamos esboçar no item A aqui do exemplo 3, o gráfico do exemplo 1, né? Que é seno x sobre x, e o gráfico do exemplo 2, que é aquela função definida por partes, tá? Então, simplesmente, ó, plot fx, só isso. Ó, lembrando que o que está aqui na frente sustenido é comentário, tá? Pronto, ó. Plotou o gráfico aqui para mim, tá? Sendo x sobre x. Feito? Ótimo. E agora, o item B é para plotar, fazer o gráfico, né? Do exemplo 2, aquela função definida por partes. Vamos lá? Então, coloquei simplesmente plot φx.
Bom, aí nesse caso eu olho e falo, eu não gostei muito desse plot de X, não ficou muito nítido isso, não gostei. Então, vamos ver algumas coisas, alguns outros recursos para melhorar a impressão aí desses gráficos, né? Olha, uma das alternativas é a gente fazer o quê? Limitar, né, o domínio em X, limitar um intervalo em X e limitar um intervalo em Y. Como que eu faço isso? Dou uma olhada aqui nesse gráfico aqui, que eu fiz simples, e aí eu dando uma olhada nele, eu consigo estimar aí uma variação para o X e uma variação para o Y boa, que dê para eu ter aí uma visualização mais clara do gráfico, tá? Então, eu escolhi o X variando de -2 até 5, e o Y, vou usar esse comando aqui, poderia usar em X também, tá? Mas eu vou deixar o Xlim também, para limitar o X. Mas vamos deixar assim por enquanto, porque isso vai ajudar depois, tá? E o Y, eu vou limitar de 2 a 5. Pronto. Vou executar no play. Aí, feito. Ótimo. Pedaço de uma parábola, né? Uma parte de uma parábola, que é a primeira parte, para x menor ou igual que 1, e depois uma reta para x maior ou igual que 1. Mas eu não gostei, porque o que ele faz? Essa linha vertical, onde a gente tem uma descontinuidade, né? Ele traça essa linha vertical. E a gente sabe que de cálculo isso daí não é uma função, né, gente? Não faz parte da função, né? Já, né? Fura a definição de função. Então, inquieta com isso, vamos melhorar, tá? Eu quero tirar essa linha, tá bom? De repente, né? Dependendo do que você está fazendo, tudo bem. Você sabe que essa linha não está aí e você continua o que você está fazendo. Mas, dependendo onde você quer apresentar, né? Onde você quer usar, aí é melhor caprichar, né? Então, aí eu venho aqui e vou retirar essa linha. Como que eu retirei essa linha? Olha, de maneira manual. Eu vou plotar a primeira parte da função, ó, plot y1. Aí, olha só, o y1, vírgula, o x de y1 varia lá, eu coloquei de -2 até 1, tá? E depois vou plotar, né, vírgula, a segunda parte daquela função, φ, que é dada por partes, que é para x maior ou igual a 1, para x maior que 1, né? Então, vou de 1 até 5. Então, eu separo as partes e ploto elas separadamente, tá? E o y tem que ser o mesmo, né? Que se trata, embora seja definida por partes, se trata da mesma função. As partes são, né, limitadas pelo domínio ali, mas a imagem é para a mesma função φ, né? Então, faço isso manualmente. Pronto, agora eu gostei. Ficou do meu gosto, tá? Tem um salto aqui em x igual a 1, não aparece mais a linha vertical, tá? Mais alguns recursos aí de gráficos, ok? Acompanhando tudo aí? Certo? Joia? Para quem chegou depois, eu não sei se vocês estão aí e estão fora aí do... Para quem chegou atrasado, olha, o arquivo que eu estou compartilhando com vocês está nesse link aí, tá? Que eu coloquei no chat agora, tá? De vez em quando eu vou repetindo aí o link no chat, pode ser que chegue alguém atrasado, né? Olha só, limites, nossa, um terror. Tem aluno aqui do primeiro ano, até essa partezinha de funções que a gente viu aqui, ok, os alunos do primeiro ano aí, né, estão acompanhando. Agora, os alunos do primeiro ano, no próximo semestre, eles vão começar a fazer o cálculo 1, vão começar a estudar limite, tá? Então, limite, fala, nossa, super complicado resolver aquelas expressões, fatoração, né? É fatoração, na verdade, tem que trabalhar bastante, manipulação algébrica. E isso, sim, pai pode fazer pra gente, tá? Então, aqui, ó, olha só, mais uma vez eu coloquei o texto para vocês, resumido, tá, gente? Da definição de limite, limite lateral, tá? À esquerda e à direita, tá? E tudo isso eu digitei em LaTeX. Olha, vou dar 2 cliques aqui, ó. Se vocês derem 2 cliques, aparece o código fonte aí para vocês. Tudo em LaTeX, tá? Que a gente pode escrever para ficar organizado, tá? Então, quem gosta de documentar, né? Uma mão na roda aí, sem precisar compilar. Só escrevi o código e pronto. E saio da célula, já aparece aí pós-processado, tá? E então, um exemplo, vamos calcular o limite da primeira função lá, aquela sendo x sobre x, que é o limite fundamental, quando x tende a 0. Aí nós vamos usar aqui, ó, o que está aparecendo para vocês aí da definição de limite é o seguinte, nós vamos usar essa de baixo aqui, tá? O limite de uma função, tá? Quando x tende a p é igual a L, nós vamos usar essa definição, C e somente C.
a função admite os limites laterais à direita e à esquerda, em P, e esses limites laterais são iguais, tá? Tem o mesmo valor L, tá bom? Depois eu falo por que eu vou usar. Ele faz até direto, tá? Ele calcula direto o limite, mas eu já não gostei, ele não calcula bem, tá? É uma falhazinha que o SymPy tem. Então, eu confio mais nos limites laterais, tá bom? Porque no caso de não existir o limite, dos limites laterais serem diferentes, ele acaba apontando para um ou outro valor, sabe? Então, não gostei disso, tá? Então, acho que é melhor, mais seguro fazer assim, tá? Por partes. Calculando os limites laterais, tá bom? Então, vamos calcular o limite? Ó, veja bem, não vou explicar da definição de limite aqui, uma que senão a gente não vai ter tempo, e outra porque a intenção não é dar um curso de cálculo de novo, né? Aplicar realmente aí, tá? Então, os alunos do primeiro ano vão ver, aprender direitinho esses conceitos, tá? Agora a gente vai ver as aplicações mesmo, como fazer isso usando o Colab, tudo bem? Bom, então, resolvendo um limite lateral, olha só que simples, o comando é limite, sem o E, nada, tá? Limite. Pronto. Entre parênteses, limite de quem? Da função que eu defini lá no início, fx, que é seno x sobre x, tá? Quando x tende a zero, tá? Quando x se aproxima de zero no meu domínio, tá? Seno x sobre x está se aproximando de qual valor na imagem, tudo bem? A direita, olha, para indicar que é a direita, entre essa aspas simples, eu coloco um sinal de mais. Tá? Se aproxima de zero por valores maiores do que zero. Só isso. E olha só o que eu posso fazer. Eu não quis, nesse caso, armazenar o resultado desse limite em uma variável. Não, tá? Eu já quero imprimir direto. Então, eu já coloco isso no comando print. Print esse limite, passo o comando. Tudo bem? Pode fazer isso também, certo? Deixa eu separar um pouquinho aqui, ó, para vocês verem, tá? Poderia guardar numa variável, mas nesse caso eu já vou imprimir direto. E o limite lateral à esquerda, a única coisa que muda é que é um sinal de menos, tá bom? Então, olha como que é difícil calcular limite, hein, gente? Olha só. Pronto, tá? Calculados os limites laterais. Ou seja, então o limite lateral à direita da função é 1, à esquerda também é 1. Então, a gente pode usar, né, essa definição aqui. Os limites laterais são iguais, têm o mesmo valor, então o limite da função seno x sobre x quando x tende a zero vale 1. Vale o mesmo L dos limites laterais, ok? Então, você já conclui aí. Bom, e da função φ? Da função φ, vamos lá, mesma coisa, só troquei o fx por φ. E, claro que agora o limite é quando x tende a 1, que eu coloquei, tá? Para a gente calcular o limite da φx, quando x se aproxima de 1 pela direita, por valores maiores do que x, e depois, quando x se aproxima de 1 pela esquerda, por valores menores que x. Olha só que difícil calcular aquele limite, hein? Não preciso nem pensar, é só jogar dentro da função limite e play. Opa, o que aconteceu? O limite lateral à direita, por valores maiores do que 1, tá? Esse limite está dando 2. E pela esquerda, por valores menores do que 1, o resultado desse limite está dando 4. Ou seja, os limites laterais são distintos. Ou seja, não existe limite, tá? Daquela função φ de x, quando x tende a 1. Tudo bem? Por quê? Porque os limites laterais são diferentes, tá? Bom, vamos para mais um exemplo aí? Todo mundo acompanhando? Nenhuma dúvida aí, Isa? Ninguém falou nada? Tá tudo sob controle aí? Uhum. Então, tá bom. Vamos lá rapidinho. Gente, já é 3h15. E vamos lá. Bom, mais um exemplo? Olha só, agora eu coloquei uma nova função. Olha só, x ao quadrado menos 9 dividido por x mais 3, tá? Mas é bem rapidinho agora que é só apertar o play, tá? Então, vamos calcular o limite lateral à esquerda de 3 e à direita, tá bom? Em menos 3, quer dizer, desculpa, é menos. Estou enxergando direito, não. Menos porque é onde dá aquela divisão por zero, né? É onde dá problema. Não posso pôr zero no denominador. Mas então, e se eu calcular o limite? Quando x se aproxima de menos 3, tá? Desse ponto aí que eu não posso considerar, né? Então, define, olha só como é fácil. É só, define a expressão. Olha lá.
Potência, estrela, estrela, né? Então, x ao quadrado menos 9 dividido por x mais 3. Pronto. Limite lateral à direita. Agora, eu resolvi guardar, armazenar no L1. Tudo bem? Fazer de uma maneira diferente aí. Vou guardar esse limite na variável L1, tá? E o limite lateral à esquerda eu vou guardar na L2, tá? É só passar a expressão 1, essa função agora eu chamei de expressão 1, tá? ESP1, tá? Então, quando x tende a menos 3, pela direita e pela esquerda, tá? Então, eu armazenei no L1, armazenei no L2 e quero imprimir. Ó, vou imprimir tudo numa linha só, L1 e L2. Só que eu quero imprimir bonitinho, então eu quero colocar assim, L1 é o texto que vai aparecer para mim, tá? É igual a L1, que eu armazenei na variável L1. Aí depois, o L2 é igual a L2, o que eu armazenei na L2, tá? Então, olha só, play, tá resolvido meu limite aí, tá? Não precisei gastar, né, nenhuma fatoração aí manual, né? Então, ele já faz tudo isso. Bom, então, L1 deu menos 6 e o L2 também deu menos 6. Então, esse limite existe e é igual a menos 6, tá? Porque os limites laterais são iguais. Olha a outra função aí, raiz quadrada de x mais 6 menos 3 dividido por x menos 3. Então, isso aqui ó, é ótimo para vocês, o primeiro ano que vai fazer essa disciplina, para conferir, né? Na hora que faz lá as expressões e faz tudo direitinho, confere o resultado, né? Então, define a expressão 2, raiz quadrada é SQRT, tudo bem? Então, tem as funçõezinhas aí reservadas. Então, SQRT para raiz quadrada de x mais 6 menos 3, dividido por x menos 3, tá? Então, vou calcular os limites, vou guardar em L1, vou guardar em L2. Veja que como eu estou repetindo L1 e L2, eu vou sobrescrever, tá bom? Aí eu perco o resultado da variável anterior, tá? Mas não tem problema para o caso aqui, porque a gente quer, não tem problema, tá? Vamos imprimir, certo? Então, olha só, seguir aquele mesmo formato, pronto, tá aí, 1/6 e 1/6. Então, o limite existe, tá bom? Outro exemplo, módulo de x sobre x, quando x tende a 0, né? Não tem divisão por 0, mas eu vou calcular o limite, vamos calcular o limite, certo? Então, da mesma forma, a expressão módulo é ABS de x, calculo o limite lateral à direita, guardei em L1, guardei em L2 e vou imprimir, igualzinho a gente fez nos outros exemplos, tá? Só o play aí, pronto. Opa, o que aconteceu? O limite lateral à direita deu 1, o L1, e à esquerda deu menos 1. Então, os limites laterais são distintos, então não existe o limite de f de x quando x tende a 1. Ou tende a 0, né? Nesse caso aqui, tende a 0, tá? Então, nesse caso, não existe, os limites laterais são distintos. Ó, vamos fazer o gráfico da função, olha só. Plot, a expressão 3, que é o ABS de x sobre x, módulo de x sobre x, tá? E aí, eu já coloquei um range aqui, um limite para o x, de menos 2 até 2, e o y, eu coloquei aí de menos 1,5, 1,5. Tá? Por quê? Porque eu vi que isso aí já ia ser o suficiente, fazendo um plot simples, né? A gente consegue estimar. Olha lá, de novo, ele tem um salto, né? Porque o módulo de x é o próprio x quando x é positivo. Então, x dividido por x dá 1. O módulo de x é negativo, é menos x quando x for negativo, né? Aí simplifica o x com x, dá menos 1, né? Então, para o x menor que 0, essa expressão dá menos 1, e maior que 0, ela dá 1, aquele quociente. Mas olha só o salto que a gente tem, aquela linha azul que eu não gosto, né? Então, para tirar essa linha azul, eu venho aqui, ó, eu até já deixei pronto, descomento, vou comentar essa de cima, e aí o que eu faço para eliminar essa linha vertical? Coloco as expressões separadas, tá? De menos 2 até 0, depois a mesma expressão, tá? De 0 até 2. Pronto, e aí eu elimino aquela linha vertical, tá? Aí fica um gráfico mais bonito, tá bom? E os limites no infinito? Bom, os limites no infinito, tá bom? Quando x vai para mais infinito, quando eu aumento infinitamente o valor de x aí, e a imagem acaba se acumulando aí próximo de um valor L, tá? Consigo calcular também? Consegue, olha lá. Vou calcular esse limite aqui, a função arco tangente de x, tá bom? Eu vou calcular o limite quando x vai para mais infinito. Como que eu aviso isso pro Python aqui, né? Olha só o infinito, que bonitinho. Essa é a única novidade. O comando é o mesmo, é limite a expressão
E a variável tendendo para infinito é a letra O, tá? É o O, tá? Não é zero não, viu, gente? É o minúsculo, tá? Então, digita 2 vezes o O aí entre essas aspas. Olha que bonitinho. E menos infinito é menos OO, né? Dupla linha O para simbolizar, para representar o infinito. Então, é a letra O, tá? Então, aperta o play aqui, executou o código e pronto. Olha só, a nossa função arco tangente de x, quando x vai para mais infinito, o limite dá π sobre 2. E menos infinito dá menos π sobre 2. Só para quem quiser lembrar aí, ó, fiz o plot aqui. Tá bom? Olha o plot aqui. Arco, esse é o plot do arco tangente de x, tá? Ó, simplesmente eu coloquei a expressão 4, que é arco tangente de x, tá? Coloquei um x aqui de menos 10 até 10, tá? Pra gente visualizar bem. E o y deixei aqui de menos 2 até 2, tá bom? Certinho? Ah, mas eu queria fazer um gráfico um pouco mais completo aí, né? Mostrar as assíntotas, né? Já que eu calculei aqui, ó, o limite, né? Então, quando eu calculo o limite, quando x vai para mais ou menos infinito, na verdade, eu estou calculando o quê? As assíntotas, né? Horizontais do meu gráfico, né? E elas existem, é π sobre 2 e menos π sobre 2. Então, eu queria incluir elas no gráfico. Ok, vamos incluir, olha lá. Então, o que eu fiz aqui? Agora é uma maneira diferente, agora mais um pouquinho de gráfico aqui, né? Sempre complementando com comandos novos aqui. Um plot, tá? Plot. Aí eu coloco a minha expressão 4, certo? De menos 10 até 10, o x variando do que eu coloquei, né? E aí eu vou plotar quem? π sobre 2, uma constante, π sobre 2, também variando de menos 10 até 10, quero que acompanhe, certo? Também vou incluir, ó, vou só incluindo. Opa, não quero esse código, apago aqui. Volta aqui. Aqui. Vou só incluindo, ó, menos π sobre 2, tá? De menos 10 até 10, certo? E aqui o mesmo y, tá? O y eu mantive aqui de menos 2 até 2 agora, o range do y, tá bom? Bom, eu acrescentei aqui esse show, né? Mais um argumento aqui. Show igual a falso, ou seja, não é para mostrar o gráfico agora, calma, não terminei, tá? Porque se eu não coloco esse show aqui, depois ele vai plotar o gráfico 2 vezes, tá, pessoal? Então eu tive que colocar para ele não repetir. Só isso, certo? Pronto, feito. Só que aí, o que eu quero agora? Vou acrescentar mais uma coisa. Eu quero destacar o gráfico da função, eu quero deixar, por exemplo, em vermelho, red, tá? E deixa as assíntotas em azul, tá? Eu quero destacar a cor do gráfico e das assíntotas, não quero deixar tudo azul, tá? Então, eu armazeno esse gráfico, esse plot, eu chamei de gráfico assíntotas. Mas você poderia armazenar em qualquer coisa, tá? Em qualquer variável. Eu chamei gráfico assíntotas, estou armazenando aí. E eu quero plotar em vermelho o gráfico da função. O gráfico da função, ele segue essa ordem aqui, ó. Então, eu plotei estou plotando 3 curvas aí, né? Arco tangente de x, π sobre 2 e menos π sobre 2. Então, na ordem que a gente passa esses argumentos, tá bom? 0 é a primeira instrução, a primeira função, tá? 1 é a segunda. 2 é a terceira, ou seja, a contagem começa do 0, tá bom? Então, eu vou usar, olha só, para gráfico no SymPy, eu tenho esse comando aqui, line, essa função line color, tá bom? Então, eu passo para ela, eu digo para ela que, olha, no gráfico assíntotas 0, que é somente a primeira instrução, o arco tangente de x, eu quero que ela fique em vermelho. Pronto. Aí agora eu vou mostrar esse gráfico. Aí eu mostro uma vez só, tá? Então, gráfico assíntotas, ponto, show. Vou mostrar o gráfico. Ah, gostei. Tudo bem? Pessoal, eu não descobri como que faz linha pontilhada aqui pelo SymPy, tá bom? A gente usa o Matplotlib depois, no decorrer do curso, né? Quem tiver curiosidade, a gente vai vendo, tá? Mas aqui no SymPy, né, talvez seja uma limitação dele, tá? Então, mas as cores eu consigo sim, tá? Deixei até um link aqui, deixei? Deixa eu ver aqui.
Acho que mais embaixo eu deixei um link para vocês. Mais embaixo. Tá bom? Bom, estamos no último aqui? Então, para finalizar a parte de limite, um exemplo aqui de limites infinitos, tá bom? Ou seja, limites agora que a resposta não é mais, né, não tenho aí essa assíntota horizontal, tá? A resposta agora é mais ou menos infinito, tá bom? Então, eu posso calcular o limite quando x vai para mais infinito, menos infinito, ou para quando x tende a um valor p, pela direita ou pela esquerda, cujos resultados, né, vai para mais ou menos infinito, tá? Ou seja, não existem esses limites aí, tá? Então, um exemplo clássico para isso é a função 1 sobre x. Então, vamos calcular o limite quando x tende a zero, pela direita e pela esquerda, tá bom? E depois fazer o gráfico. Olha só, defino a função 1 sobre x. Guardei no ESP 5. Aí vou calcular o limite quando x tende a zero, pela direita, e vou imprimir já. Zero pela esquerda. O que acontece? Vamos ver? Play. Opa! Quando tende a zero pela direita, dá que é o símbolo do infinito aqui para o Python, né? Dá infinito. E quando tende a zero por valores menores, quando tende a zero por valores menores que zero, menos infinito. Tá bom? Então, resultado de infinito, ele também calcula. Então, calcula todos os limites aí que a gente precisar dentro do cálculo, tá? De novo, estou eu aqui com o gráfico da função, e no zero, tá? Nessa descontinuidade aqui, tá? Ele faz a minha reta vertical. Eu falo, não quero essa reta vertical aí, tá? Então, aí eu fiz a segunda opção para eliminar essa reta vertical, é plotar até zero a expressão 5, tá? Então, eu coloquei a expressão 5 de menos 5 até 0, depois a expressão 5, tá? De 0 até 5, tá? Y, o range aqui de Y eu deixei o mesmo, tá? Que é de menos 5 até 5, que é a mesma função aí, tá bom? E olha só para passar para vocês, já facilitar a busca de vocês aí. Professora, oi. O André colocou aqui no chat como é que faz para colocar a linha pontilhada. Esse PLT é lá dentro daquela Matplotlib, viu, André? É outra biblioteca. Isso, é dentro de outra biblioteca, tá? Isso, eu não quis usar ela, isso. Tá? Se você estiver usando a biblioteca, se você chamou a biblioteca Matplotlib, isso, aí você vai chamar ela como PLT. Geralmente a gente né, chama ela de PLT para simplificar o nome dela, né? Aí sim você usa esse PLT, isso, pode, como vocês preferirem. Tá? Quanto mais bibliotecas vocês conhecerem e puderem usar os recursos, ótimo, tá? É que eu estou restrita aqui ao SymPy, tá? Mas depois a gente pode ir falando sobre outras. É só para quem é iniciante não ficar muito perdido num monte de biblioteca, tá? Ó, dá para inserir título também. Entre aspas, eu vou colocar um título nesse gráfico que eu chamei aqui, ó, gráfico do exemplo 9. Tá bom? O eixo Y, vocês veem que aparece aqui um FX pequenininho, né? Fala, não quero esse FX. Aí eu posso trocar o eixo Y, eu vou trocar por Y, tá? E olha, eu posso, que eu adoro isso aqui, né? Porque, né? Adoro enxergar né? Tudo bem grande. Então, você pode mudar o tamanho. Coloquei 8,8 aqui, né? O tamanho, tá? Aumenta aí nas direções X e Y. Então vou plotar, vou... Ai, o que aconteceu? Adoro, ó. Name Y is not defined. Não defini essa variável Y, tá? Não, ele desconhece essa variável Y. Então, o que eu vou fazer para resolver esse problema aqui? Será que eu resolvo esse problema? Chamando Y igual a symbols, né? E aí, vou lá e coloco o Y. Vamos play? Aí, tá? Vocês viram aí? Deixa eu tirar aqui. Mas agora eu já compilei, ele já vai ter isso na memória, tá? Quando aparece o erro, ele avisa. Eu fiz muito rápido, não sei se deu para ver aí. Ele avisa e dá para ler bonitinho onde é que foi o erro, tá? Ele escreveu lá para mim, olha, essa variável y é desconhecida, não sei quem é, tá? E aí, rapidinho, a gente consegue identificar. Tá bom? Aí ele aumentou o gráfico e fez aí, colocou o título que eu queria, trocou o Y, tá?
A cor a gente já viu como troca, né? Certinho aí, pessoal? Vamos ver continuidade? Mas continuidade a gente vai ver limite, então é rapidinho aí, acho que tem alguns exemplos só. 3 exemplos aí. Será aí? Vamos ver aqui o exemplo 10? Sobre continuidade, né? Então, breve definição de continuidade aqui, né? Função contínua, sei somente se existiu um limite de f de x quando x tende a p, tem que existir, certo? Tem que existir, a função tem que estar definida em p tem que ser um ponto do domínio da função, tá? Que não é uma exigência lá para calcular simplesmente o limite, né? E esse limite tem que ser igual ao f de p. É isso, tá bom? Bom, então esse exemplo é uma função definida por partes. Então, olha só, utilizando o Google Colab aqui, vamos lá, vamos definir essa função f de x definida por partes. Vamos calcular o limite quando x tende a 2 pela direita e pela esquerda. Veja que a função definida por partes, ela está definida para x igual a 2 na expressão de baixo, tá? Então, vai existir f de 2 no caso desse exercício aqui, tá? Para continuidade. Quais os valores de f de 1, f de 2 e f de 3? Eu, como já disse para vocês, né, propositalmente peguei um exemplo menor que 2, igual a 2 e maior que 3, tá? E fazer o gráfico dessa função, tá? Então, vamos fazer aí o script aí completo, tá? Então, tá aqui, ó, definida a função por partes, eu fiz da mesma forma, y1, y2, tá? Para a primeira parte, y1, para a segunda parte, y2. A função piecewise, que a gente usa, tá? Para definir a expressão y1 para x menor que 2, y2 para x maior ou igual que 2. Eu falei y1 aquela hora. E chamei de fx de novo aqui. Chamei de fx essa função, tá? E vamos calcular os limites. Olha que difícil. Limite, quando x tende a 2 pela direita. Limite, quando x tende a 2 pela esquerda. Guardei na variável L1 e na variável L2 aqui, respectivamente. E como é que eu calculo o valor da função em 1, 2 e 3? Então, a função fx, o x é maiúsculo aqui, né? Tá. Então, na função fx, eu vou substituir a variável x por 1, depois por 2, depois por 3. E vou armazenar isso respectivamente nas variáveis f1, f2, f3, tá? E vou imprimir aqui, ó. Como é que eu coloquei o print dessa vez? Em L1, eu quero escrever, quero fazer um print bonitinho. Em L1, vou imprimir L1. L2 igual a o que eu tenho armazenado na variável L2. E o f de 2 igual a o que eu tenho armazenado na f2, tá? Porque essas condições que eu tenho que ter para a função ser contínua no ponto, no caso, 2, né? O limite tem que existir, então L1 tem que ser igual a L2. E a função tem que estar definida em 2. E o f de 2 tem que ser igual a esse limite, ou seja, esses 3 resultados têm que ser iguais para ser contínua, tá? E embaixo eu vou imprimir o F1 e F3 aí, para quem tiver curiosidade de checar que ele faz tudo certinho. E já coloquei o plot do gráfico dessa função aqui também, um plot simples aí, tá? Por partes aí, né? Separando as partes. Tá bom? Então tá aí, olha só. L1 igual a 7... L2 também igual a 7 e o f de 2 também igual a 7. Então, essa função é contínua, tá? Porque os limites laterais são iguais e o f de 2 também é igual a esse limite. Pronto. O f de 1 calculou, deu 4 e o f de 3 deu 6, tá? Então, tá aí o gráfico da função também que a gente pediu para plotar, tá? Então, tudo numa instrução só. Dessa vez eu coloquei tudo numa célula só, a gente compila uma vez só e já sai todos os resultados, tá? Nesse exemplo 11 também, uma função definida por partes, tá? E a gente vai fazer também passar os mesmos comandos, tá bom? Que é a função x mais 3 para x menor ou igual a menos meio. Então, ela está definida no meio, existe o f de meio, né? Ela é 1 menos x quadrado para x maior que meio, tá? Então, veja que a potência, olha, é estrela para potência, tá? Piecewise para definir a função por partes, tá bom? E aí, calculo o limite lateral à esquerda. Agora, o x é menos meio. Toma cuidado aí, né? Tem que
passar direitinho os parâmetros, né? Limite lateral à esquerda, e vou substituir aí para calcular o G de menos 1, o G de menos meio e o G de 1. Fazer as substituições corretas aí, né, dessas constantes, na função que eu defini e chamei de G de x, tá bom? E vou imprimir, tá? De novo, L1, L2 e o G de menos meio, tá? Que é o ponto menos meio que eu quero avaliar se a função é contínua, tá? E depois os outros valores que eu coloquei aí, só para a gente ver que ela calcula direitinho aí em cada parte, né? De acordo com o domínio, calcula na sua respectiva instrução aí. Então, o que aconteceu aqui? L1, 0,75. L2, 2,5. Então, os limites laterais são distintos, tá? Então, não existe limite, então essa função não é contínua no menos meio, tá bom? Embora, nesse caso aqui, até existe, está definida, né, o G de menos meio, 0,75, mas não existe limite, os limites laterais não existe limite, não é contínua. Aí, de fato, plotando o gráfico da função, já passei o plot direitinho, né, cada parte, a gente vê que ela não é contínua. Pum, ela tem um salto aí, né, no menos meio, tá? E, para fechar aqui, uma função x ao quadrado não é definida por partes agora, é simplesmente x ao quadrado menos 9 dividido por x mais 3. Pronto. Né? Então, vamos lá, vamos definir como define a função, calcular os limites laterais, calcular os valores de h de menos 4, h de menos 3 e h de 1 e fazer o gráfico da função. Opa, professora, mas h de menos 3 vai dar denominador 0. Não existe o h de menos 3. A função não está definida para o h de menos 3. Não está mesmo, né? Então, essa função não pode ser contínua aí, né? Ela não está definida, tá? Então, vamos ver como é que ele vai responder para a gente, tá? Então, a gente define a função x ao quadrado menos 9, dividido por x mais 3. Limite lateral à direita, tá aqui. Essa função eu chamei de h de x. Limite lateral à esquerda, tá? Substituo os valores. Olha só, substituindo menos 3. Vamos ver o que ela vai devolver para a gente. Então, nessa linha eu coloquei os limites laterais, à direita e à esquerda, e o valor de h em menos 3, tá bom? Depois vamos fazer o gráfico da função. Aqui, para executar, o que vai acontecer? Olha só, os limites laterais são iguais, tá? Menos 6. Entretanto, da forma com que a gente definiu essa função, não existe o h de menos 3, ela não está definida em x igual a menos 3. Então, esse não que apareceu aí, significa not a number, ou seja, não é um número, tá bom? Então, quando a gente fala que não pode dividir por zero na matemática, isso é sério, até qualquer programa de computador entende que não pode dividir por zero, ele retorna esse not a number para a gente, tá bom? E aqui o gráfico da função. Claro que o gráfico da função, assim como ele, né, nos saltos, ele faz aquela reta vertical, ele acaba preenchendo, né, com menos 6, né, no x igual a 3, né? Percebe que a linha está contínua, mas a gente sabe que esse gráfico é descontínuo, tem uma descontinuidade aí em x igual a menos 3. Mas, se a gente quisesse definir essa função para que ela se tornasse uma função contínua, bastava definir em x igual a menos 3, o h de menos 3 aí, como sendo menos 6, os valores dos limites laterais. Daí a gente preencheria e deixaria ela contínua, tá? Mas o gráfico, assim, não fica tão perfeito, né? Ele acaba fazendo isso aí. Gente, pessoal, é isso. Tudo bem? Como é que é? Vocês querem fazer alguma pergunta agora? A gente pode fazer o seguinte, eu não queria deixar tarefa, mas não dá para fazer, 10 minutinhos, é bem curtinho, né, Isa? Sensacional, André. Amanhã a gente... É que hoje, assim, a gente fez introdução, fez muita coisa, falou bastante, né? Instalamos, falamos um pouquinho de cada coisa, então talvez ficou bastante coisa. Mas para amanhã tá mais enxuto, a gente vai conseguir fazer isso com mais calma, juntos, vocês vão... Não sei se deu tempo de vocês fazerem aí junto, aí, e programando alguma coisinha aí para vocês testarem. Bora? Isa, você tá aí? Tô sim, Pro. Vamos distribuir as tarefas?
Vamos. Deixa Só eu... que quem tiver compromisso, tudo bem, mas quem puder ficar, o nosso torneio aí é um desafio só, né? Foi um mês que a gente Isso escolheu? mesmo, um só. Isso. Então, fase 1 do torneio, a gente vai montar os grupos aí. Ai, ai, ai. Eu posso enviar aqui. Não, deixa eu ver. Mas para montar os grupos aqui vai precisar. Será que eu consigo? Não. Teria que ser com o Fernando. Ele não está aí, né? Eu vou pedir para ele passar a propriedade da reunião para mim. Bastante gente já está saindo também, Pro. Será que não é melhor deixar para amanhã? Ou, sabe o que a gente pode fazer? Deixa esse grupão aqui. Vamos postar para eles? Tá, eu vou deixar um Isso. link aqui. E aí fica, quem conseguir entregar hoje, ótimo, já entrega. Quem não conseguir, aí fica como tarefa. Amanhã eu vou pedir a propriedade desse arquivo, que aí a gente consegue montar as equipes, e amanhã a gente vai ter mais tempo, com certeza, né, Isa? Amanhã vai ter bastante tarefa. Que aí amanhã vocês conseguem pôr a mão na massa. Mas para não sair do no zero hoje, só eu falando aqui. Eu deixei um link aqui. Ah, aí eles podem fazer cópia, né? Isso aí, por favor, faz uma cópia. Isso. Para não alterar esse arquivo aí. Deixa eu clicar aqui, ó. A Isa colocou no Meet aí para vocês, no chat. O link com o desafio. Isso. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Eu abri aqui o link da Isa, ó. É essa fase aqui, ó. Fase 1 do torneio. Seria para a gente fazer em equipes, e aí era para vocês fazerem em equipe, e aí, ó. Mas tentem fazer individual, não, entre vocês. Podem usar o chat aí, conversar entre vocês. Agora eu fico quietinha, tá? É simplesmente aqui, ó. Definir, parecido com o que eu fiz aí, apresentei para vocês, tá? Definir essa função por partes aqui, fazer o gráfico dela, calcular o limite lateral à direita, calcular o limite lateral à esquerda e calcular f de menos 8, f de menos 1 e f de 12, e aí responder se a função é contínua nesse p igual a menos 1, tá? Parecido aí. Cuidado de fazer um copy-paste, um copiar-colar, vai com atenção, vai com calma, vai analisando, tá? Porque uma coisa que o programa do computador, né, que eu não falei, mas que amanhã vai ficar bem claro isso para vocês, uma coisa que o computador não pode fazer por nós é pensar, ainda bem, né? Ainda bem que nós somos especiais. Então, nós é que pensamos e passamos as instruções para ele, né? E aí, criem uma cópia, tá, pessoal? Para vocês não... Talvez nem está compartilhado para edição, tá? Então, vocês vão lá em arquivo, salvar uma cópia. Eu deixei permitido que eles alterassem, porque eu tinha criado um para cada equipe, né? Mas como a gente não separou as equipes hoje, tá. Então melhor fazer uma cópia. Isso, melhor fazer uma cópia para cada um individual. Então, vocês vão lá, arquivo, arquivo, o caminho é esse, salvar uma cópia no Drive. Aí fica uma cópia para você, aí você pode bagunçar o coreto, tá? 2 cliques na caixa de texto, aí você pode colocar o nome da equipe, né, que eu tinha, essa era a intenção, e o nome de cada componente da equipe, que aí vocês iam experimentar também, digitar na caixa de texto aí. Tá? Clica fora para sair da caixa de texto. Professora, estão perguntando aonde que é para entregar e o pessoal está avisando que vai ter que sair porque o próximo minicurso já está para começar. Tá. Passa o link depois para a gente. Tudo bem? Vocês vão fazer uma cópia do arquivo para vocês. Depois vocês passam o link para a gente ver o que vocês fizeram, né? A entrega por link. Tá? Pode ser amanhã. Aí amanhã vocês deixam um link no chat, tá bom? Amanhã a gente abre um Google Doc para vocês colarem o link, né? De todo mundo, cada um cola o seu link. A gente pode fazer isso organizado. Mas aí amanhã vocês entregam o link. Tá bom? Isso, pode ser. Ótimo, porque aí vocês têm o próximo mini curso, né?
Certinho aí, pessoal? Valeu? Traga uma tarefa para amanhã, então, tá? Não queria deixar tarefa, mas não vai dar tempo de fazer aqui. Então, amanhã vocês tragam a tarefinha, façam e depois compartilhem o link com a gente, tá? Quem conseguir ficar e já entregar agora também, a gente vai ficar um pouquinho aqui, eu fico aqui um pouco. Quem quiser perguntar outras coisas também, né? Ou quem quiser sugerir, dar alguma sugestão também. Deu para aprender alguma coisa? Ah, vou ficar curiosa aí pelos exercícios aí de vocês. Ô, Pro, eu vou ter que sair porque eu fiz inscrição em outro mini curso. Você vai lá no outro? Eu vou no. Tá bom. Não, tudo O que bem. vai ter agora do M3. Mas eu vou tentar fazer e depois eu mando o link para vocês que eu fiquei interessada. Eu não estou participando do mini curso em si, mas eu achei muito Você se interessante. inscreveu, você está aqui trabalhando, né? Você está na Eu estou aqui labuta. trabalhando, mas posso participar? Pode, claro, pode fazer. Muito obrigada. Aí amanhã eu volto aqui para ajudar vocês, viu? Muito obrigada. Isa, se arrasou. Incrível, sensacional. Vocês são maravilhosos. Isso é demais. Obrigada. Eu sou uma professora de muita sorte, gente. Ai, você é mesmo, porque, olha, a Isabela é incrível, professora. Ai, que isso. Obrigada. Mas eu agradeço, viu? Boa tarde para vocês. Tchau. Boa tarde. Não, mas para quem ficou aqui de fato, tá, pessoal? Tenho muita sorte. Trabalhei com a Carolina e a gente continua trabalhando. Agora ela está à distância aí. E agora orientando a Isa também. Só alunos top, né? Então tenho muita sorte aí de trabalhar com eles. É muito bom. E aí, pessoal? Fernando Novoli, quanto tempo? E aí, pessoal que ficou aí que está por aí ainda, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Conta para mim. O que vocês acharam aí do Python? Vocês já tinham alguma noção dessa programação em Python? Acho que não tem ninguém aqui, Isa. Pronto. Eu vou ter que sair, porque o Rafael vai começar o mini curso dele agora. Dele, né? Isso. Aí eu tô dividindo a sala aqui com ele. Tá bom, você vai usar o computador agora. Nossa, o professor vai lá, professor. Obrigada, Pro. Tchau, Isa. Obrigada aí, tá? Até Tchau. amanhã. Até. Tchau. Não, o Colab, né? Isso. Foi boa, Beatriz. Eu falei rápido assim, né? Mas tá bom? Deu para entender alguma coisa aí? Então tá bom. São comandos básicos, né? Coisas básicas, coisas para quem realmente quer aprender do zero, né? Porque eu percebo o seguinte, os alunos geralmente têm da matemática, né? Tem muito trauma, não sei, de programação, né? Se tiver que programar, congela, assim, né? Calma. Então, eu tentei, falei, vamos fazer um curso, Python é super legal, o Colab é super democrático, vocês podem, né? Do celular, vocês abrem, né? O Colab e você vai compilar lá usando a memória da Google, né? Nos computadores da Google. Então, você não tem impedimento, né? De ter que ter uma máquina boa, né? Você pode fazer isso do celular. Então, achei bem democrático isso, né? O Ayrton aqui foi proveitoso? Que bom. Ah, sim, essa é do primeiro ano, né, Ayrton? Ayrton, mas você é nota 10, você sai de todos os desafios que eu faço. Quando eu prendo vocês na biblioteca, naquelas atividades lá, você sai de todas.
Isso. A hora que você aprender o limite, né? Você fazer a mão, aí o pessoal do primeiro ano, a hora que depois que aprender, pode conferir, né? Você pode conferir no Python. Para ver se deu certinho. Né? Já faz o gráfico. Tendo um script, né? Depois você só vai mudando a função, a expressão da função e acertando o range lá, os limites de x e y, né? É isso aí, pessoal. Então, tá bom. Nos vemos amanhã, então. Eu preparei para vocês a parte de derivação, tá? Alguns pontos lá para falar sobre a parte de derivação. E aplicação também, tá? Como a gente faz, e a gente vai ver a questão de funções, de criar as nossas próprias funções. Amanhã a gente vai ter mais tempo de fazer isso também, tá? Sim. Então, a questão do LaTeX, olha só. Vocês viram que, naquele arquivo que eu compartilhei com vocês, né, dando 2 cliques na caixa de texto, você consegue pegar os comandos em LaTeX. Então, você consegue ir vendo, né, como que faz as coisas, né? O LaTeX é meio que você vê a saída e você fala, eu quero fazer alguma coisa assim, né? Aí você vai lá no código, tá, é assim, barra left, chave, tá, né? Você vai pegando a sintaxe, né? Também pode ser que ajude também nessa parte de texto, né, que eu incluí, tem bastante coisa em LaTeX, bastante função, né, por partes, chaves, né, que tem que fazer umas definições, né, como um array, né, como uma matrizinha. Então já dá para pegar algumas ideias aí, né, de elaborar. Isso aí, pessoal. Então tá bom. Fernando Novoli. Sim, bom mini curso para vocês lá, tá, gente? Bom mini curso, tá? Boa semana aí, aproveitem o Smart. À noite a gente tem uma palestra de abertura também para ver. Então, até mais, tá?